Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é dia de relato e o relato que eu vou trazer hoje me deixou arrepiada. É uma história bem assustadora. Quem me enviou foi um senhor lá de Barreiras, na Bahia. Eu vou chamar ele de Seu João. Ele tem 62 anos e ele conta que trabalhou a vida quase toda de caminhoneiro, até que em 98, pessoal, ele fez a última viagem. Foi uma viagem bem atribulada, uma viagem que ficou na história, né? Ele conta, pessoal, que era quaresma e ele contrataram o caminhão dele para levar uma carga de carne para o Mato Grosso do Sul. Ele conta que da Bahia para o Mato Grosso é mais ou menos 1.877 quilômetros, então leva uns 2 a 3 dias de viagem. É uma viagem muito longa, pessoal, e ele conta que naquela época as estradas eram ruins, tinha que atravessar de balsa o caminhão, tinha pontes de madeira e era muito dificultoso para chegar, tinha que atravessar muitos obstáculos, mas mesmo assim, como a oferta era muito boa, então ele pegou a grana e não contou história. E aí ele pegou essa carga, pessoal, e seguiu viagem numa madrugada. Então o primeiro dia foi tranquilo, mas no segundo dia viajou também, já estava cansado, pessoal, e era noite. E aí, mas já estava se aproximando, né? Então era madrugada, pessoal, quando de repente ele já estava sentindo cansaço e ele pegou uma estrada muito esquisita, uma estrada muito difícil, pessoal, assim, que desabitada, uma estrada muito escura. E aí, pessoal, ele continuou no caminhão tranquilo, ele ligou o radinho dele e ele andava, pessoal, com um papagaio de estimação que viajava com ele. Esse papagaio ele disse que se divertia muito com ele porque o papagaio falava muitos palavrões. Então, o papagaio xingava e ele ficava brincando com o papagaio e a hora passava e ele, né, não dormia. Então, pessoal, era por volta de mais ou menos 2h30 a 3 horas da manhã, quando ele estava brincando, conversando com o papagaio, né, e dirigindo aquela noite escura, né, a estrada muito escura, pessoal. Quando ele olha no retrovisor, ele avista uma mulher toda de branco, vindo na direção do caminhão, mas ela andava flutuando, pessoal. Ela não andava, ela flutuava, na verdade. E aquela mulher era muito esquisita, pessoal. Era uma mulher muito alta, o cabelo batia nos ombros, pessoal, aquele cabelo desengranhado, aquele cabelo maltratado. Aquela mulher era muito estranha. E ele viu que era uma mulher porque o rosto dela brilhava. E ali, pessoal, ele foi ficando assustado, né? E ele percebeu que aquilo era algo sobrenatural, que aquilo não era algo assim, seria um espírito. Então, pessoal, ele conta que começou a rezar. E ele rezando. E ali, pessoal, ele conta que começou a pedir a Deus, né? Pedir a Deus, a Nossa Senhora, que ele fala que é católico. Então, ele pedia a Deus, a Nossa Senhora, os santos, né? Que protegessem ele. E ali uma voz, pessoal, no ouvido dele sussurrou, aquela voz bem rouca, né? Aquela voz feia, mas disse assim: filho, para o caminhão e vai para debaixo. Então, ele escutou certinho aquela voz falando ao ouvido dele, e ali ele não contou história. Ele parou, mesmo com medo, sabendo que aquela mulher ia passar pelo caminhão. Ele parou o caminhão, desceu rapidamente, botou o caminhão no encostamento, né? Desceu rapidamente e foi para baixo do caminhão. E ali, pessoal, a estrada era muito esquisita e ele tinha medo de assalto, tinha medo de tudo, né? De algum animal. Então, pessoal, ele foi para baixo do caminhão. E quando ele estava debaixo do caminhão, pessoal, ele começa a escutar umas vozes. E ele foi se virando com cuidado, sem fazer barulho. E aí, pessoal, ele viu, a mulher desapareceu neste momento, mas aí ele viu, pessoal, se aproximando uns passos. E ele olhou, pessoal, e foi vendo aqueles pés esqueléticos se aproximando do caminhão. E eram muitos, era como se fosse uma procissão. E ele escutava aquelas vozes, né, como se aquelas pessoas estivessem rezando, mas não dava para entender, porque eram voz distorcida. E aqueles pés muitos pés foram se aproximando, aqueles pés esqueléticos, né, foram se aproximando do caminhão, até que chegaram, pessoal. E ali houve aquele silêncio, né, ele tremia de medo debaixo desse caminhão. E aquelas vozes, não muito altas, pessoal, foram passando, e ele se pegando com Deus, né? E aí ele viu, pessoal, aquelas pisadas, aqueles passos indo, já passando do caminhão. E passaram, pessoal, aquelas vozes, né, distorcida passou. E ali ele esperou mais um pouco, pessoal, respirou e foi saindo devagar debaixo do caminhão. E ele entrou rapidamente, né, no caminhão, pessoal. E o pior, que quando ele entrou no caminhão, o papagaio havia morrido. O papagaio estava morto, né?
E ali, pessoal, ele ficou transtornado de tanto medo. Ele olha, pessoal, para dentro da mata e ele vê muitos olhos vermelhos, aquelas tochas, sabe? Como se fossem vários gatos. E ele vê aquele monte de olho vermelho. Então, pessoal, ele ficou muito assustado e ele ficou com medo de não conseguir. Tanto medo ele estava de não conseguir dirigir, ou até mesmo ele ter um ataque, algum problema e até morrer de tanto susto. E aí, pessoal, ele foi saindo devagar no caminhão e prosseguiu a viagem, né? E graças a Deus, pessoal, ele conseguiu chegar por volta de 10h30, né, da manhã, né, neste local para entregar essas frisas de carne. E aí, pessoal, quando ele chegou, aí ele fez a entrega, né? E aí, pessoal, ele não contou história, foi descansar para voltar e não viajar mais à noite. Então, ele conta que viajou o dia inteiro, né? À noite ele descansou e tudo bem, voltou para a Bahia, né? Voltou para Barreiras. E quando ele chegou, pessoal, ele já ia no intuito de nunca mais, pessoal, fazer essas viagens. Até porque ele já havia visto muita coisa nas estradas, mas um acontecimento, assim, uma experiência como essa, ele conta que jamais imaginou de passar, né? Ele disse que foi muito assustador. Como era na quaresma, pessoal, assim, a época da quaresma, os portais se abrem, né? E os espíritos, as forças ocultas, elas sobem para a terra, né? A terra, ela é cheia de portais, principalmente assim nessa época, os espíritos de baixa vibração, eles estão, né, sobre a terra, né, atormentando, assustando, né, atormentando mesmo as pessoas. E ele conta, pessoal, que a partir desse dia nunca mais ele quis viajar. E ele fala que tem um comércio, né, lá em Barreiras, e quando é na quaresma, pessoal, ele tem muito cuidado assim, dessas coisas, as pessoas que trabalham com ele não tá fazendo hora extra, de fazer tudo certinho, porque ele conta, pessoal, que foi uma das experiências, assim, assustadora, né, que ele passou e que ele pede a Deus todos os dias por Deus ter dado um livramento a ele, né? Deus ter abençoado ele com outro trabalho para que ele não pudesse mais estar viajando no meio do mundo. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe. Quem gostou do relato, deixa aí o coraçãozinho, tá certo? Me sigam, né, para mais relatos como esse. E é isso.